e num bate-papo descontraído com o ex-vereador de Cuiabá, Dr. Luiz Fernando Amorim, médico ortopedista, amigo, particular, e é uma alegria poder receber você aqui no Espaço Aberto. Vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Luiz Fernando Amorim. Obrigado, pastor Zico, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, reencontrar um grande amigo, ao qual que durante o nosso mandato como vereador aqui pela capital, tivemos o orgulho, eu falo, e para mim uma honra, né, de conceder o título de cidadão cuiabano ao senhor. Mais que merecedor, porque já veio para o Mato Grosso há muitos anos, tem uma linda história, tem relevantes serviços prestados aqui para a nossa capital. Então eu fico feliz pelo convite, honrado para que nós possamos aí falar um pouquinho a respeito de saúde, de ortopedia e de medicina integrativa. Olha, primeiramente, de antemão, já agradecer, né, mais uma vez aí o carinho que o senhor concedeu à minha pessoa desse título cuiabano. E claro que para nós é uma honra muito grande, né, poder dizer que também somos filhos né, da nossa querida capital Cuiabá. Doutor, no pleito do ano passado, o senhor mais uma vez colocou o seu nome à disposição numa candidatura para dar continuidade ao excelente trabalho que a Vossa Excelência estava fazendo na Câmara de Vereadores. Mas uma pequena fatia tirou o senhor, deixando o senhor em primeiro suplente. Exatamente, pastor Zico. Eu falo que Deus me deu a oportunidade no ano de 2020, um ano com pandemia, com tantas dificuldades, e como médico, trabalhando há muitos anos no sistema público de saúde, indignado com aquela situação, até um pouco revoltado por às vezes perder até pacientes na minha mão por falta do básico, né? Trabalhando no pronto-socorro de Cuiabá, de Várzea Grande, no Hospital Metropolitano. Nós ali fizemos um mandato extremamente transparente, buscando sempre, principalmente, levantar a bandeira da saúde pública, que é o maior problema, o maior gargalo dentro de Cuiabá, hoje ainda permanece sendo a saúde. E nesse projeto de reeleição, nós fizemos a mudança de partido na janela partidária, eu fui eleito pelo Republicanos, e a convite lá do chefe da Casa Civil, o deputado federal Fábio Garcia, e o governador, nós migramos para o União Brasil, para o 44, acreditando naquele projeto também, de que ali para nós, sendo um partido dentro dos quais os nossos princípios de direita permaneciam, nós ali aceitamos esse desafio, mas foi uma eleição extremamente difícil, o partido acabou ficando muito inchado, vieram ali 4 vereadores de mandato e também nomes assim bastante importantes que já haviam, inclusive alguns deles, até 2, 3 deles já haviam sido vereadores em Cuiabá. Então uma eleição muito disputada dentro do partido e por questão de 92 votos nós ficamos de fora ali, sendo o primeiro suplente, mas tendo uma votação de 2.785 votos, ou seja, eu tenho uma votação mais que 8 vereadores que estão hoje na Câmara Municipal, mas a questão da legenda partidária me deixou de fora. Mas não foi isso que nos desanimou, nós terminamos o mandato até o último dia, fazendo o nosso serviço, devolvendo para Cuiabá o que ela merecia, e mesmo como cidadão, como cuiabano, que fez de tudo para retornar para cá, sendo médico ortopedista, nós continuamos torcendo para que a gestão aí possa fazer o melhor, para que a saúde pública de Cuiabá melhore, né? E assim, se for da vontade de Deus lá na frente, torcer para que um dos colegas de repente se torne deputado estadual, deputado federal, tem alguns que já se posicionaram que serão candidatos, então, se for da vontade, um dia a gente pode sim retornar, mas se não, nós vamos continuar firme e forte no nosso propósito, no nosso sacerdócio, que para mim é a medicina, cuidando do ser humano, dando o meu melhor dentro das especialidades ao qual eu faço, então é isso que nós estamos aí cada dia mais motivados, independente do que tenha acontecido na política, eu sou muito grato a Deus, principalmente pela família que eu tenho, pelo trabalho, pela oportunidade de todos os dias impactar de forma positiva na vida de cada pessoa, de cada paciente que chega até a mim. A política perdeu o Luiz Fernando Amorim, mas a medicina ganhou ou trouxe de volta o Dr. Luiz Fernando Amorim e mais remodelado, mais preparado, com tecnologias novas. Fala para nós agora como que está o Luiz Fernando Amorim no campo da medicina ortopédica.
Exatamente, pastor Zico. Eu fico até feliz com essa colocação que principalmente os meus pacientes assim ouviram. Dessa mesma forma que o senhor colocou aqui. Apenas um parênteses, porque o doutor Luiz Fernando Amorim também é meu médico, né? Ele é ortopedista e eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? Fazendo tratamento de um joelho. O joelho, é verdade. E que deu certo. Que bom, pastor. Exatamente. Essa foi a nossa primeira vez, né? O nosso primeiro encontro, a conexão, e que estamos aí há longos anos nessa amizade, nessa trajetória. Mas os meus pacientes agradeceram, porque a gente, durante esse período dos 4 anos, eu me dediquei, eu sou muito focado em tudo que eu faço, assim, desde criança. Eu falo que, por ser uma criança hiperativa, mas eu sempre tomei essa hiperatividade para ter um hiperfoco no que eu faço. Então, e assim eu tenho um filho hoje, eu tenho 2 filhos, o Henrique, que é o meu primogênito, e o Guilherme, que é o caçula, e ele também tem essa hiperatividade, mas é um menino extremamente inteligente, que a gente tem tentado conduzi-lo para que pelo menos consiga ou ser médico, ou ser advogado, ser engenheiro, mas seja bem sucedido onde faz. Mas nós retornamos, viu, pastor Zico, primeiro, assim, entendendo os desígnios de Deus, do Senhor na minha vida. Porque se eu não consegui a reeleição, foi porque ele tinha algo preparado para mim. E assim eu o enxerguei, e assim ele me mostrou o caminho. E foi onde nós ali, em outubro do ano passado, quando terminaram as eleições, depois de refletir, depois de analisar, nós assim decidimos, além de retornar com muita seriedade e profissionalismo para dentro da minha profissão, também abrir um pouco o leque. Nós conseguimos aí adentrar numa 4ª subespecialidade minha, que se chama Medicina Integrativa, Longevidade Saudável, com o professor Ítalo Rachid, que é uma grande referência nesse segmento no nosso país, e nós ali nos aprofundamos, e a vantagem hoje é que 70% dessa pós-graduação ela é feita de forma remota, ou seja, eu consigo no conforto do meu lar, ou às vezes até no meu consultório, acompanhar as aulas, e é claro, a cada mês, a cada 2 meses, nós vamos a São Paulo tomar ali as aulas presenciais, a aula prática, e isso para mim, desde o início, me impactou de uma forma muito positiva, porque, acima de tudo, eu consegui ver que o problema de cada paciente, de cada familiar, de cada amigo que às vezes se aproxima da minha pessoa, não é só ortopédico. O problema ele vai muito mais além daquilo, porque nós vamos um dia envelhecer, isso é inevitável. E a partir dos 30 anos de idade, a gente perde massa muscular, perde massa óssea, e também a parte hormonal, ela despenca, literalmente. Ou seja, a gente está vivendo um período onde a menopausa, a andropausa no homem tem causado sérios problemas, tem aí dificultado a vida do ser humano em vários aspectos, com falta de memória, falta de concentração, depressão, ansiedade. Eu costumo até dizer, pastor Zico, que hoje é assustador a quantidade de farmácias que tem em Cuiabá. Eu moro numa região chamada Jardim Imperial, Jardim das Palmeiras, mas só ali na principal existem ali de todas e das mais variadas farmácias, inclusive uma do lado da outra, redes de farmácias grandes. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não estão entendendo que precisa, além de tratar o envelhecimento de forma inteligente, ou seja, entender que o paciente ele tem artrite, ele tem artrose, ele tem uma hérnia de disco, mas ele tem por trás de tudo isso um descontrole hormonal, ele tem um sobrepeso, ele tem um sedentarismo que precisa ser tratado. Ou seja, a partir do momento que a gente não entende isso, o paciente ele vai ficar sim, dependendo de farmácias, tomando medicamento para ansiedade, para depressão, para dormir, porque ele não consegue dormir, dorme mal, certo? Ele vai tomar medicamentos para diabetes, porque ele é sedentário, ele cai num pré-diabetes, ele se torna obeso. Então, assim, é um ciclo vicioso que nós precisamos entender essa situação, ao qual eu hoje já o vejo assim, e trato os meus pacientes de uma forma que, além de aliviar a dor, oferecendo uma medicina especializada nesse sentido, mas também olho o meu paciente de um âmbito onde eu consigo enxergar e mostrar para ele a necessidade de fazer uma modulação, uma reposição hormonal, de tratar de forma inteligente
e realizar um emagrecimento saudável dentro do que a medicina hoje nos proporciona, com bons medicamentos, com boas terapias injetáveis. Eu consigo entender que esse paciente tem um déficit, porque a alimentação nossa é falha, nem se compara. Né? Os alimentos que hoje nós introduzimos, que nós alimentamos, com os que nossos avós, há alguns anos atrás, comiam, quer dizer. Então, a falta de nutrientes nesses próprios alimentos, como vitaminas essenciais, aminoácidos essenciais, minerais essenciais, é muito grande. Então, daí toda uma importância de fazer esse suporte. Então, essa é a realidade que nós estamos praticando hoje, pastor Zico. E assim, é como o senhor falou, devolvi para Cuiabá, para o estado do Mato Grosso, onde nos quase 142 municípios, nós temos aí o orgulho de dizer que temos pacientes atendidos, alguns e muitos deles operados, mas voltamos com tudo e bastante animado com esse projeto, porque a gente precisa, eu quero cada dia mais ter uma saúde melhor para também poder oferecer desse meu melhor para os meus pacientes. E a medicina integrativa, ela vem crescendo, né? Ela vem crescendo a passos largos, ela está andando de uma maneira extraordinária. Porque em determinados pontos que o organismo necessita de medicação, necessita de uma complementação, é aonde que a medicina entra. Exatamente, pastor Zico, essa complementação que a gente chama de suplementação, né? O que é a suplementação? Todos os dias eu falo isso para os meus pacientes do consultório, que uma coisa é medicamento, outra coisa é suplemento. Então nós precisamos entender aonde está o problema, onde é que precisa ser suprido. Até porque o grande avanço de tantas farmácias, né? A indústria farmacêutica hoje cresceu, é um absurdo. Exato. O gasto que cada pai de família tem hoje dentro de uma farmácia, se a gente parar para analisar, porque você chega numa farmácia, você sai dali com um ticket médio assim muito alto, elevado hoje, porque você chega ali, não é só medicamento, ele quer vender uma gama de situações ao qual, se você for somar isso na ponta do lápis, no final do ano, depois de 12 meses, você fala, puxa vida, era muito melhor eu ter procurado um médico que tenha essa visão, que tenha esse entendimento e ter tratado o problema na raiz do problema. E o futuro é isso. O futuro hoje é a medicina integrativa em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pastor Zico, é muito interessante, eu falo que cada dia mais eu tenho me apaixonado e me aprofundado por esse modelo de medicina, porque é uma medicina que ela não espera que o paciente venha com problema, com uma doença. Ela procura, antes de que o paciente ele tenha, fazer o diagnóstico, localizar o problema e tratá-lo, oferecer saúde. Ao invés de oferecer apenas o tratamento de uma diabetes, de uma depressão, de uma ansiedade, de uma hernia de disco, de uma artrose de joelho, eu consigo fazer a previsão de forma antecipada e oferecer para esse paciente uma suplementação, uma mudança do estilo de vida, ao qual proporciona para ele uma melhora de forma assim, muito significativa. Então nós dentro da medicina integrativa hoje, existem mais de 40 especialidades que já enxergaram essa visão. Hoje, só para que o senhor tenha noção e todos que nos acompanham, existe oftalmologista integrativo, pediatra integrativo, existe hoje cirurgião bariátrico integrativo, que entendeu que a solução de tudo não é só operar, não é só fazer a cirurgia bariátrica, ele precisa oferecer uma gama de outras condições para esse paciente, é o que eu falo que como cirurgião ortopédico, eu há 15 anos atrás, eu operava muito. Cheguei a fazer uma média de 30 a 35 cirurgias mês. Se você parar para pensar, é quase uma cirurgia todos os dias, mas tinha dia que a gente passava, operava 3, 4 pacientes num dia. Hoje, com esse modelo de medicina e com a medicina da dor, da parte intervencionista também, eu reduzi quase que 80% do meu tratamento cirúrgico. Hoje o paciente chega no meu consultório, pastor Zico, eu, ali naquele exato momento, é claro que é uma consulta muito mais detalhada, muito mais demorada, mas muito, muito gratificante para o paciente que está na minha frente. Porque eu, com um aparelho de ultrassom músculo-esquelético portátil que eu tenho ali, eu já localizo o problema, se é uma tendinite, se é uma bursite, se é uma artrose, se é uma lesão de cartilagem, se é uma lesão de menisco. Já faço
um protocolo, monta um protocolo de tratamento com bloqueio, com infiltração, com aplicação de ácido hialurônico, com oferecimento de plasma rico em plaqueta, de aspirado de medula, ou seja, e associamos isso, terapias físicas. Hoje eu tenho no consultório laser, tenho onda de choque, tenho campo eletromagnético, são aparelhos que regeneram, que modulam a dor, e associado com isso nós lançamos mão da suplementação, de toda a parte de injetável, de toda a parte de suplementação de vitaminas, de minerais, e se o paciente associado a tudo isso ele tem uma obesidade, né, se ele está acima do peso, como é muito comum aqui dentro da nossa capital, nós já montamos um protocolo para que isso aconteça também. Então, nós conseguimos ir na essência do problema, ir a fundo e enxergar esse paciente como um todo e oferecer para ele protocolos seguros, comprovados cientificamente e que deem resultados. Como bem o senhor falou, a medicina integrativa ela está em várias especialidades. E a pessoa que está nos acompanhando, que gostaria de ter mais informações, como ela deve proceder? Pastor Zico, primeiro passo, hoje existe já uma sociedade, tem respaldo Sociedade Brasileira de Estudos Fisiológicos, a SOBRAF, ao qual eu faço parte, sou membro titular dessa sociedade, como sou membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Ou seja, o paciente ele deve hoje procurar, hoje o Google, as redes sociais, são muito informativas e ilustram de forma muito clara. Ou seja, procurar quem faz medicina integrativa, ou seja, longevidade saudável. E aí dentro da especialidade, existem inúmeras especialidades, se o seu foco do problema ele é mais voltado para ortopedia, ou ele é mais voltado para oftalmo, ou ele é mais voltado para geriatria, enfim, é possível que você localize. Hoje existe, não só em Cuiabá, como em já cidades grandes do nosso estado, já bons colegas que hoje praticam a medicina integrativa. E eu vejo, apesar das críticas, porque como tudo, no início lá, quando se começou, houve críticas, mas hoje eu vejo, até porque eu faço parte, eu acompanho estudos aprofundados a respeito disso, que assim, os resultados são fantásticos. Quando a gente consegue localizar o problema e entender que o que mais incomoda uma paciente, vamos dar um exemplo aqui de uma paciente, uma mulher, que tem fibromialgia, que é muito mais comum esse tipo de reumatismo do que a gente imagina. É claro, nós homens sofremos menos, mas de cada 10 pacientes, 9 são mulheres. E às vezes a mulher ela tem tanta dor que às vezes o filho não consegue entender, o esposo que dorme do lado não consegue entender, e muitas vezes é aquele casamento que é algo sagrado, às vezes acaba terminando porque ela não encontrou um especialista que conseguiu entender que o problema dela não é só a fibromialgia. Existe um fundo onde a medicina integrativa consegue entender que é um desbalance hormonal muito grande associado, que é uma falta de vitamina D, o hormônio D, de cortisol, de homocisteína totalmente alterada, de hormônios tiroidiano, ou seja, de situações principalmente hormonais, como voltadas também para essa suplementação, que precisam ser realizadas de mão dada. Não adianta o paciente apenas chegar no colega médico e sair dali com uma receita de um anti-inflamatório ou de um analgésico e de uma fisioterapia e falar, vai com Deus, volta daqui 60 dias, volta daqui 90 dias, e não entender esse paciente na sua essência. Então, isso é apenas uma exemplificação de uma patologia que é muito mais comum do que a gente imagina, mas o paciente ele precisa, sim, buscar um médico que tenha esse conhecimento, que tenha essa visão, porque quando ele consegue, ele é muito ruim quando você fala, puxa, eu vou no médico, mas ele só trata da mão, outro só trata do pé, outro já me mandou no endocrinologista, outro me mandou... Então, assim, essa medicina integrativa, ela é fantástica. Ela consegue, assim, dentro dos problemas mais comuns, localizar onde é que precisa ser suplementado, onde é que precisa ser tratado, juntamente com o tratamento da dor e resolvendo o problema em sua grande maioria dos casos. E a pessoa que gostaria de entrar em contato com a sua pessoa, como ela deve proceder? Pastor Zico, eu atendo há mais de 15 anos no Hospital Santa Helena. Eu tenho ali um consultório anexo ao hospital.
ali na Marechal Deodoro, e também atendo no Espaço Pio Vita, na Comandante Costa, no número 1300. Eu vou deixar aqui o telefone de contato para que todos os pacientes possam aí, quem tiver interesse, agendar uma avaliação. É o 65 993 48 35 88. Ou também é muito comum hoje pelas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, tá? DR Luiz com Z, Fernando Amorim, tudo junto, né? Ali vocês vão localizar, inclusive diariamente nós sempre estamos constantemente vídeos de forma muito ilustrativa e de uma forma muito clara e numa linguagem simples, para que todas as pessoas possam ter conhecimento da ortopedia integrativa, possam ter o conhecimento da medicina regenerativa, que assim é algo que, se todos que estão aqui hoje nos ouvindo, Pastor Zico, querem e pretendem envelhecer de forma realmente saudável e chegar, eu costumo dizer, aos 90, 100 anos, caminhando, ele precisa, com certeza, entender o que é a ortopedia integrativa, o que é a medicina integrativa, o que é a longevidade saudável, com um bom profissional, com um profissional que tenha respaldo, que tenha conhecimento e faça uma análise, uma avaliação muito minuciosa. Cada caso é um caso, mas propor um protocolo de segmento de por vida para que a pessoa possa realmente viver sem dor e viver com qualidade de vida. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela participação. Foi uma alegria muito grande receber você aqui no espaço. Eu que agradeço, Pastor Zico, mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui no Momento MT, já tanto no site, nas redes sociais, como na televisão também, mas ter esse privilégio, acima de tudo, de ter a sua amizade, né, ter a sua confiança, ter o senhor como meu amigo, meu paciente, e poder uma conversa tão descontraída, um bate-papo tão bacana a respeito do que eu amo realizar, mas estou sempre à disposição para voltar mais vezes para que a gente possa aí realmente oferecer a toda a população matogrossense o que há de mais importante na vida, que é uma saúde, uma longevidade saudável.